Bem-vindos a Tela Sacra, bem-vindos, meus caros Ofiucos. Ofiucos, sim, já comecei no mês passado, então a começar a abordar a astrologia. Bem, já tenho estado dentro da astrologia sideral já há uns tempos. O problema é que na astrologia sideral muitas vezes é confundido, ou pronto, ainda se mistura muito com a astrologia sideral védica, que na verdade baseia-se ainda num tipo de cálculo de precessão que se baseia nas estrelas fixas. Pronto, já cheguei a explicar isso assim brevemente noutros vídeos. E conclusão, tenho estado mais a abordar, continuo dentro da astrologia sideral, mas na astrologia sideral astronómica, baseada no... Pronto, há várias formas de basear a astrologia, né? A mais comum, a da astrologia tropical, baseia-se no ponto zero de Áries, que estava no seu ponto zero há 2100 e tal anos, e desde aí o posicionamento dos astros mudou, mas continuamos a astrologia comum, aquela que utilizamos, não se baseia nos astros em si, mas nas estações. A verdade é essa, apesar de a astrologia falarmos que vem, pronto, tem a ver com, né, a astrologia, que é a hora a hora não, é o ler os astros, né? A astrologia é o ler os astros. E pronto, e a astrologia moderna, por assim dizer, ou pelo menos a tropical, não se baseia nisso. É por isso que cada ano fazem o acerto de pôr o ponto zero de Áries no equinócio vernal, que se dá em março, né? E a partir daí é que, pronto, repete-se. E pronto, e a realidade, pelo menos em termos astronómicos, não é essa. É por isso que há tanta discrepância e diferenças entre o mundo científico e esotérico, porque uns dizem uma coisa, outros dizem outra, mas a verdade é aquilo que toda a gente pode ver. Olhamos para o céu e vemos que realmente as coisas não coincidem, porque as ideologias da astrologia tropical são bastante limitativas em termos de interpretação da realidade, porque ok, que a astrologia em si é abstrata, é mais com base nos conceitos e arquétipos que já vêm da antiguidade, é todo um estudo filosófico e inclusive psicológico de aspectos que já vêm do passado, por isso está muito associado com a mitologia, porque cada uma dessas figuras mitológicas tem uma história, tem um conceito, tem uma ética, uma moral, tem um sentido, né? E é isso que ajuda-nos a interpretar, né? Porque essa que é a base, ok? Agora, aquilo que eu já tenho vindo a criticar, por assim dizer, é que a gente não pode dizer, o Sol está agora em Sagitário. Não, não está em Sagitário, está em Ofiuco, até cerca de dia 17 de dezembro, por exemplo. Né? E então não posso estar a dizer uma coisa se a realidade mostra outra. Né? E pronto, cada um interpreta como queira. Mas é por isso que eu já tenho vindo a falar e é por isso que utilizo livros tipo estes aqui, que já mais antigos, mas pronto, mas onde temos aqui isto aqui, astronomicamente, é o que é utilizado para observar a astronomia, né? Onde temos então... foi exatamente... Vocês viram, né? Abri o livro, onde é que foi parar? Abri o livro, para calhou outra página, mas aqui para o fim é onde estão as constelações e foi exatamente parar na vossa constelação em Ofiuco. Pronto, deu a calhar, né? Pronto, é uma em si já é uma mensagem, mas é para saber de onde é que isto vem, né? Ofiuco é uma das constelações que está no trajeto do Sol. O Sol parece estar a traça como que, na verdade, a Terra é que se mexe, né? Mas pronto. Mas na nossa perspectiva da Terra parece que o Sol traça uma eclíptica à nossa volta, onde passa por 13 signos e não 12. E o 13º signo, aquele que é omitido, claro, é Ofiuco, que faz agora parte... Pronto, faz parte do zodíaco, mas astrologicamente não
não o incluem porque não se adapta com as ideologias retrógradas e antigas, que são a fundação, ok, mas que em termos de astronomia não coincidem. E ainda bem que dentro do âmbito da astronomia e da ciência temos, pronto, delineamos como o GPS, né? Nós hoje em dia já conseguimos ir parar a qualquer sítio praticamente graças às coordenadas, porque desenvolvemos esse sistema de coordenadas e de GPS nos serve para nos orientarmos e foi feito algo similar para as estrelas. E então a gente consegue ver a posição dos astros e das coisas, e é assim que a gente conseguiu, inclusive, saber da precessão dos equinócios. Né? Eu já tenho vindo a falar disso, são aspectos um bocadinho mais complexos, que pronto, não é que seja complicado de entender, mas se a gente se puser a fazer contas ou coisas assim, ou a tentar interpretar, pronto, muita gente tem dificuldade em entender isso. E pronto, e para isso, que há pessoas como eu que gostam de falar disso para tentar ajudar as pessoas a ganhar um bocadinho mais, não que isso vai mudar radicalmente as vossas vidas, né? Eu era Sagitário, ou era Escorpião, e agora sou o quê? Sou Ofiuco, o que é que isso muda? Não muda nada. Na verdade não muda nada, a não ser na interpretação que nós podemos fazer das coisas, né? Claro que, se, por exemplo, se tiver Sol em Escorpião ou Sol em Sagitário, quer dizer uma coisa, né? E se tiver Sol em Ofiuco, ou Sol em Leão, ou Sol em Caranguejo, ou qualquer outro astro, vai ter outra influência, vai ter outra interpretação. Agora, é bom, pelo menos para mim, gosto de me basear naquilo que se vê, consegue-se observar diretamente, que apenas um conceito que aparece numa aplicação ou num cálculo de ajustado, né? Porque aquilo ali é ajustado, é rodado. Mas pronto, já falei disso noutros aspectos, que era mais para dar esta introdução para o segundo vídeo que estou a fazer então sobre Ofiuco. Foi introduzido já no mês passado, e daqui para a frente vou continuar a fazer as leituras para os 13 signos do Zodíaco e não os 12 signos do Zodíaco. Ainda está em desenvolvimento, tive uns problemas com as aplicações que utilizava, porque nenhuma delas tem como fazer dar-me os dados astronómicos. É tudo dados astrológicos ou baseados na astrologia tropical ou na astrologia védica ou nos 3 ou 4 ou 5 tipos de astrologias védicas que existem e mais outros paralelos que inventaram e não sei o quê. Pronto, há toda uma panóplia de tipos de astrologias diferentes, todas elas utilizam as mesmas bases, só que o ponto de partida, o ponto de interpretação e de cálculo é que varia, e para mim perde sentido quando estamos a tentar interpretar uma coisa que pronto, que não é, né? Como é essa história de estar a dizer o Sol em Escorpião, ou Sol em Sagitário, ou Sol onde quer que esteja, né? A interpretação vai ser muito diferente. Eu não posso estar a fazer uma interpretação para Escorpião ou para Sagitário como sendo a mesma interpretação para Caranguejo, por exemplo, né? Que eventualmente vai acontecer. Eventualmente pode vir a acontecer, porque a precessão dos equinócios dura cerca de 25.900 e tal anos, e o que acontece é que o Sol no equinócio vernal, que é o ponto zero no horizonte, onde o Sol surge abaixo da elíptica, entre os trópicos, pronto, o que vai acontecer é que cada ano vai estar mais um bocadinho para trás. E então, antes estávamos em Carneiro, agora no equinócio invernal estamos em Peixes, daqui a 2000 anos ou coisa assim, 2000 anos não, que agora a gente pouco a pouco temos estado, lá está, o que é a era do Aquário, né? A era do Aquário, pronto, não vai ser 2000 anos, vai ser daqui a talvez 100 ou 200 anos, pelos cálculos. Ainda qualquer dia tenho que fazer os cálculos para tentar saber realmente onde é que está isso. Que é para ver mais ou menos o posicionamento. Pronto, cada signo tarda cerca de 2000 e tal anos, aliás, da perspectiva da Terra, nós quando olhamos para o Sol no dia do equinócio vernal, as estrelas por detrás, ou a constelação que está por detrás, vai mudando
ao longo dos anos, cada 2000 e tal anos em média. Então quer dizer que, pronto, tal como há mais de 2000 anos atrás estava em carneiro, agora está em peixes, e daqui para peixe vai entrar então em aquário, que é o que se chama a tal era do aquário e etc. Pronto, que vai ser por 2000 e tal anos, e consecutivamente, então aquário, vai ser capricórnio, vai ser sagitário, vai ser não sei o quê, até que então daqui a cerca de, pronto, 20 e tal mil anos, já não vai ser 26 mil, porque já faz 2, 3 mil anos que tem estado, 2000 e tal anos que tem estado a avançar, mas daqui a 24 mil anos então, é que então volta efetivamente ao ponto zero de Áries de Carneiro. Pronto, é um relógio, mas está constantemente a andar para trás, por assim dizer. Agora nós humanos, como gostamos de simplificar as coisas, não, é tudo igual, dividido simetricamente em 12, porque 12 foi com os babilónios e os os sumérios já tinham começado, mas depois foi nos babilónios e depois na astrologia helenista em que realmente foram aprimorando essas ideologias, porque eles tinham por base o número 12, era um número sagrado e utilizavam muito isso nas contas, e então naturalmente dividiram o zodíaco em 12 para facilitar também na interpretação das épocas agrárias que eles tinham, que já tinham começado na altura a desenvolver os seus calendários, né? E que nós, pronto, adaptámos e fomos transformando também um bocadinho ao longo dos tempos. Pronto. São aspectos que eu já falei nos últimos vídeos, quero estar a adiantar muito mais, já faz 13 minutos que tenho estado aqui a falar praticamente sobre isto, que são assuntos que eu já falei noutros vídeos. Claro, convido-vos então a dar uma vista de olhos, algumas dúvidas perguntem, e certamente farei outros vídeos a aprofundar mais sobre este tema, sobre a precessão dos equinócios, sobre a eclíptica, sobre os zodíacos, porquê os tais 13 zodíacos, né? O que é a astrologia astronómica e, pronto, e as várias interpretações, porque há umas que calculam aquilo que eu vos estive a mostrar, aquele livro tem a ver com as limitações IAU que é International Astronomy Union, acho que é isso, se não me engano, que é Instituto basicamente de Astronomia Mundial, que desde 1930 cartografaram, fizeram uma espécie de coordenadas, por assim dizer, para tentar delimitar as constelações. Bem, não foi delimitá-las, foi fazer um sistema de coordenadas basicamente para podermos ver onde é que está o quê. É tão simples quanto isso. Agora, isso aí, claro, para muita gente é muito confuso, é muito mais fácil estar a dizer, não, Áries 0 graus, dia do equinócio invernal, toca andar, tudo dividido em 30 graus, tudo simétrico, 12 repartições, é muito mais fácil. Mas o facilitismo leva pelo menos para mim, não é uma forma de interpretar a realidade. Agora, obviamente, isto é tudo muito subjetivo, cada um que fica então com o que lhe compete e que lhe serve. Mas pronto, era para fazer uma pequena introdução novamente aqui ao Fiuco. Bem-vindos ao Fiucos. Aqui, claro que varia as interpretações, podem sentir alguma influência, talvez, de Escorpião ou de Sagitário, faz parte também do arquétipo de Ofiuco, mas pronto, vamos avançar com a leitura. Não se guiem só de todas as formas com aquilo que eu digo, abram a vossa mente, façam as vossas próprias pesquisas, observem os símbolos, sigam a vossa intuição e tentem interpretar certas mensagens que incluso que possa não vir a dizer, né? Que isto aqui é a minha interpretação pessoal, que vamos tentar agora discernir ao longo deste caminho, a ver qual é que é a mensagem que temos aqui presente à frente. Mas começa logo muito intenso, muito intenso, porque temos aqui 3 arcanas maiores. Temos na situação presente a arcana maior da Lua, temos no desafio o Louco e temos a energia geral da leitura, a Sacerdotisa. De resto, pronto, temos aqui arcanas menores, o que está realmente nas vossas mãos. Mas pronto, vamos então começar com esta interpretação. Para as pessoas que sejam do signo do Fiuco ou que tenham alguma afinidade com essa energia, que também tem a ver com as Clépsios,
que tem a ver também com a cura e com a alquimia da alma, em como enfrentar certas dificuldades e toxinas para criar antídotos nas nossas vidas. É parte do arquétipo de Ofiuco, um bocado o que ele simboliza no geral, é como que um curandeiro, mas esse curandeiro normalmente tem que passar por dificuldades e por muita toxicidade para poder ganhar a si próprio ou a si própria a imunidade necessária para poder enfrentar qualquer desafio ou essa mesma toxicidade, né? Por isso, vamos arrancar. Então, na situação presente há uma abundância de intuição, mas nem tudo está claro. Aqui a lua normalmente significa um processo em grande parte inconsciente, porque é como estar um bocado a ver com a alegoria da caverna de Platão, em que nós conseguimos ver as sombras, conseguimos ter mais ou menos uma ideia do que é que possam ser essas sombras, mas não sabemos realmente porque temos a nossa visão ofuscada, está limitada pela escuridão da noite e apenas estamos iluminados pela luz da lua, que possa estar a revelar algumas coisas, mas não tudo, né? No entanto, temos aqui a runa Ferro, e Ferro simboliza a abundância e os recursos em si, então é por isso que eu digo que pode haver uma grande abundância de recursos em termos intuitivos, em termos de poder ver aquilo que não se vê diretamente. Pode ser que tenham talvez alguns pressentimentos, algumas sensações que não sabem bem explicar logicamente o que é que elas significam ou o que é que elas querem dizer, mas que internamente têm uma certa ligação ou parece que conseguem quase que entender algo que não é aparente, né? Então a lua geralmente é um convite um bocado para escutar a sua própria intuição, poder seguir disso, porque há abundância de recursos, tem grandes capacidades intuitivas e isso pode vir a ajudar-vos no vosso caminho. Não só isso, como está aqui dupla confirmação. Eu geralmente está para ler em último, porque o tema geral da leitura é aqui o fundo do baralho. Temos aqui a sacerdotisa, e a sacerdotisa na verdade representa também a lua. E então temos aqui uma dupla confirmação, a lua em si e a sacerdotisa que representa a lua também, porque é a energia divina feminina, muito ligada também com as emoções e com a espiritualidade, e tudo isso, pronto, muitas vezes é algo que não é lógico ou racional. É por isso que, apesar de eu criticar aquela história da astrologia tropical e etc., o fundamento em si, ou as bases em si, estão corretas, porque tem muito a ver mais com a intuição do que com uma parte lógica. Agora, para mim, pronto, isso é uma opinião pessoal, para mim tem que haver uma certa lógica, porque seja... Por isso que eu dizia do ver onde é que estão os astros, né? A gente, para poder fazer uma interpretação, temos que ver onde é que estão os astros. Se eu estou a interpretar os astros como eles estavam há 2000 anos atrás, então pronto, vai ter uma mensagem na mesma, só que a interpretação vai ser muito diferente. Mas pronto, mas de base o lado abstrato e intuitivo é muitas vezes mais importante do que o aspecto lógico ou racional, porque a nossa própria mente também nos engana, né? A gente pode, claro que quando temos os dados e os gráficos e as posições e etc, a gente não tem como ir contra os factos, né? É normal. Agora, quando a gente está a pensar numa coisa, a tentar raciocinar uma coisa, e a gente acredita numa coisa sem ter as provas ou sem ter argumentos para isso, né? Muitas vezes nos enganamos a nós próprios. E é aí que vem a diferença entre apenas seguir a nossa mente, ou o nosso cérebro, ou o nosso raciocínio, ou então, enquanto estamos a pensar uma coisa, sentir que algo não está bem, ou algo não está correto, ou está a ser puxado para outro sentido, né? Para outro lado. E muitas vezes é aqui que está aqui a acontecer, em que realmente pode haver uma chamada
a atenção para ligarem mais ao vosso aspecto intuitivo e instintual do que propriamente à razão e à lógica, porque ela por vezes pode nos confundir ou pode nos enganar. Tal como a intuição, né? Mas se for verdadeira intuição, normalmente tem um fundamento, porque não é algo propriamente um raciocínio, é todo o corpo que já está praticamente a reagir ou está a comunicar uma sensação, uma mensagem, né? E então aí é quando uma pessoa tem que ter mais atenção ao que é que o nosso corpo nos está a transmitir, o que é que essas energias subtis ou influências estão a querer dizer-nos, né? Porque isso, agora depois a interpretação é nossa, é o nosso próprio raciocínio, mas essas sensações e a intuição em si é algo que muitas vezes nós não controlamos, é algo que simplesmente acontece, é por isso ainda por cima lá está, arcanas maiores, tal como eu digo, as arcanas maiores têm a ver com ciclos maiores e são coisas que geralmente estão fora do nosso controle, são coisas que a gente tem que enfrentar, temos que passar na mesma, fazem parte da nossa jornada, mas que nós não temos diretamente controle sobre elas, são coisas que acontecem, né? Como, pronto, como ao tempo, né? A gente pode até ter coisas para fazer e gostaríamos de ter bom tempo, mas se vier chuva, olha, vamos ter que gramar com a chuva e é o que é, é o que há. E pronto, é um bocado nesse sentido, né? Isto é como o tarô é como ao tempo, né? Pode estar sol, pode estar chuva, isto aqui simplesmente está a dizer se vocês podem pôr a mini saia ou os calções, ou se é melhor levar um chapéu de chuva ou um casaco, né? É um bocado o que o tarô ou a astrologia fazem, ou deveriam fazer, porque isso aí de predizer é mais limitado, mas pronto. Conclusão, na situação presente, nem tudo está claro, mas há uma forte ligação à vossa intuição ou espiritualidade. Talvez tenham estado a ser dados indícios, ou pelo menos têm os recursos necessários para poderem descobrir ou ver algo misterioso nas vossas vidas. A tendência para a qual esta energia está a fluir é um 6 de copas. E então este 6 de copas está muito associado com a nostalgia, com aspectos do passado, quer da família, como com amigos, como com a nossa própria vida, mas geralmente é coisas a ver com a nostalgia. Aqui, vai lá. Coisas a ver com a nostalgia. Muitas vezes que vem já desde a nossa infância, né? Aquilo que nós passámos desde a nossa infância, o carinho ou não que tivemos desde os nossos pais, a forma como condicionou quem somos hoje em dia, e muito disso, lá está, são ecos. As coisas do passado, essa tal nostalgia e experiências do passado ou memórias, acabam por ainda ser ecos daquilo que nos molda no aqui e no agora. E apesar de isso serem ecos que fazem de moldes para a nossa vida pessoal e para aquilo que somos hoje em dia, não deixa de ser nossa responsabilidade hoje em dia de utilizar isso a nosso favor ou não, né? É como uma pessoa que teve, por exemplo, uma infância traumática ou teve problemas, coisas graves ou tristes já desde a infância. Mais tarde, em adultos, vão ter que confrontar certas situações e talvez ganhar mais responsabilidade por si próprios para poder aprender a gerir as suas vidas além dessas dificuldades, né? Porque muitas vezes as pessoas passam por experiências traumáticas em criança e estão minadas, estão afetadas para uma vida inteira, até que tomam responsabilidade daquilo que aconteceu, não vão poder mudar aquilo que aconteceu, por bom ou mau que tenha sido, porque às vezes também pode ser coisas boas, e depois mais tarde na vida a gente já experiencia coisas que não parecem ser tão boas, e então a gente vive presos às memórias do passado, que nesta altura que era, e etc. E ainda agora, na leitura de Escorpião, estava a falar disso, que é do síndrome da nostalgia, né? A gente pensar que antigamente é que era bom, é que era isso, mas não, na altura tínhamos outras dificuldades que entretanto superámos, e hoje em dia que já superámos isso,
vemos isso como algo melhor ou mais positivo, apesar de quando temos estado lá no meio não era assim tão positivo, mas como já foi se calhar há 10, 15 ou 20 ou 30 anos atrás, a gente pensa hoje, não, nessa altura é que era, isso é que era bom. Ok, e aqui é um bocado se calhar o que está aqui a transmitir, quer seja tenha sido experiências boas ou más, acaba por hoje em dia estar ainda a influenciar na nossa psique, né? Que isto tem a ver muito com a psicogenealogia, como é que os nossos antepassados, os nossos pais e avós e etc, e ancestros, acabaram por afetar e moldar a consciência da família e a nossa própria consciência, né? Que pode ser boa ou má, e então mais tarde, quando já somos adultos e já maduramos e aprendemos mais umas coisinhas na vida, está nas nossas mãos e da responsabilidade de perpetuar certos ciclos ou quebrá-los, né? Porque há ciclos que se calhar não são bons dentro da família, e é aí que temos que ganhar essa tal consciência, ir ao nosso próprio subconsciente e ver a abundância de recursos que nós temos disponível interiormente para poder utilizar então isso a favor. E claro, se houve experiências traumáticas ou situações que não são tão favoráveis para o desenvolvimento, então a pessoa vai ter que ser responsável de poder transformar a sua vida, não mudar o que foi feito ou mudar o passado, mas no aqui e no agora decidir como poder lidar com a sua vida para que essas coisas do passado, essas situações não continuem, pronto, deixem de ter tanta, se calhar, influência nas suas vidas. Pronto, agora não tenho aqui um caso específico por falar, mas já devem estar a ver, né, como é que a influência às vezes dos pais condiciona as crianças, e depois mais tarde nós muitas vezes crescemos, pensamos que somos nós individuais, mas acabamos por espelhar muito dos comportamentos dos nossos pais e antepassados, e muitos desses comportamentos, pronto, não quer dizer que, pronto, muitas vezes não são bons, né? É tal coisa, e então aí que nós temos que ganhar consciência disso e eventualmente transformar esses aspectos, né? Com isto, complementar o Raido, mas está ao contrário, e então aqui pode haver uma certa crise, porque isto é um bloqueio no caminho, né? Então quer dizer que talvez esta mensagem para quem vai direcionada, né? Que isto aqui não é para todos, é uma leitura geral, mas pronto, a interpretação não toca a todos. Para onde vocês estão a ir com esta vossa intuição e abundância de recursos, está a levar a ter que rever certos aspectos, lá está, do passado, talvez da psicogenealogia, que tenham vindo a bloquear ou impedir o progresso e o desenvolvimento das pessoas, não só de vocês, mas inclusive de várias pessoas dentro da rama da família. Talvez seja um pensamento obsoleto, ou uns hábitos que não batem certo. Há certos aspectos da família e aqui não tem a ver com família hereditária, estou a falar porque também o 6 de copas está muito associado com a nostalgia e com as memórias do passado, que muitas vezes são levadas à infância. Eu associo muito esta carta com a nossa criança interior e com os aspectos da psicogenealogia. Agora aqui temos a Raido, e Raido quer dizer o caminho, só que aqui está ao contrário, então esse caminho é um impasse, não está a deixar seguir caminho, está a bloquear. Então a minha interpretação dentro desta combinação de cartas e runas é que há aspectos psicogenealógicos dos vossos pais ou inclusive anteriormente que têm vindo a impedir o processo e o desenvolvimento natural tanto de vocês como talvez de outros dentro da família, inclusive talvez aos vossos pais ou aos vossos avós, porque não quer dizer que eles tenham tido a consciência necessária para poder enfrentar certas dificuldades. Cada pessoa adapta-se como pode à vida e às suas dificuldades, né? Desenvolve naturalmente mecanismos de defesa e mecanismos de resposta contra as dificuldades e a adversidade que têm que enfrentar, as quais mudam ao longo das gerações, naturalmente, né? Tivemos antepassados que se calhar tiveram que andar aí no mato a
pronto, a lutar e a apanhar coisas e a caçar e etc. E hoje em dia já vamos, a nossa preocupação é ver se temos dinheiro para ir ao supermercado comprar isso porque alguém já o fez por nós. Não é? Então as dificuldades são outras, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acaba por afetar e repercutir-se ao longo das gerações. E é esses aspectos que temos de ter em conta. Como é que há aspectos, se calhar, do passado dos nossos pais ou dos nossos avós, ou etc., que hoje em dia já não estão a servir e têm estado a fazer como que um entrave realmente ao desenvolvimento da pessoa. Da pessoa ou das pessoas envolvidas, né? Porque isto aqui geralmente está associado com aspectos psicogenealógicos e familiares, nunca vai afetar só uma pessoa. Acaba por afetar toda a descendência, até que certos padrões começam a ser quebrados, e à medida que são quebrados, então essas pessoas e os seus descendentes já vão poder vir sem essa influência kármica, sem essa influência psicogenealógica, que é aquilo que molda basicamente a psique das pessoas e o seu desenvolvimento. É por isso que uma pessoa que é habituada ou que é educada de uma certa maneira, né, é responsabilidade dela mais tarde ver até que ponto essa educação lhe serve, ou ter que se educar a si própria, né? É tal coisa, como aquela história que, eu não sei, aquele livro que é o Pai Rico, Pai Pobre, ou algo assim, Rich Dad, Poor Dad. Já não sei qual é que foi o nome do escritor, que é o empresário. Conclusão, a mensagem desse livro, basicamente, é que dificilmente uma pessoa que nasce pobre vai poder ser rica. Não porque ela não tem a capacidade de o ser, é porque ela não foi educada para pensar de forma diferente, para pensar em termos de empreendedorismo e de gestão financeira ou monetária. E isso é algo que vai ter que adquirir, vai ter que aprender, vai ter que desenvolver ao longo da sua vida, se é que quer atingir esse tipo de ideologias, né? Porque também pode não querer, é tal coisa. Mas pronto, mas é dentro desse conceito. É uma pessoa que nasce, por exemplo, lá está, nasce pobre, vai desenvolver, tem tendência a desenvolver uma mentalidade de pobreza, tal como uma pessoa que nasce rica tem talvez a tendência para desenvolver uma mentalidade de riqueza, né? Se for educada para isso, porque também pode acontecer que está-se maribando para isso tudo, e o que acontece então vai inverter o jogo, de rica vai para pobre, e mesmo acontece ao contrário, uma pessoa pobre, muitos deles esforçam-se, vão trabalhar, vão estudar, moldam a sua psique de uma forma diferente daquela que foram educados ou que os seus pais foram educados, né? E com isso utilizar a sua consciência e a sua capacidade de lidar com aquilo que não veem, por assim dizer, para aproveitar isso a favor, para poderem transformar a sua sorte, as suas vidas. É não se deixar levar só pelos impasses e as limitações, porque é exatamente isso que está a servir de catalisador para a pessoa transformar-se, né? É como uma pessoa nasce pobre, então que vai ficar pobre a vida toda e vai andar a limpar as ruas ou não sei o quê, também tem o seu mérito, ok? Agora, a pessoa, se for mais ambiciosa e quer fazer alguma coisa pela sua vida, se calhar vai trabalhar, vai-se pagar uns cursos, vai para a universidade ou fazer o que seja, para poder desenvolver uma ideia, um sonho, algo que queira fazer. E pode ser que resulte ou não, porque há muita gente que tenta isso e na verdade acaba por perder a vida toda a adaptar-se a um sistema obsoleto que já cada vez menos funciona, né? E é isso que estamos a ver. Então, em vez de se adaptar, passar a vida toda a tentar adaptar-se a algo obsoleto, é criar ou tentar criar um novo sistema. Mas para criar esse novo sistema, a pessoa não pode estar, apesar de ter-se a calhar carinho pelas suas origens e pelas suas raízes, vai ter que se adaptar e mudar o molde e transformar esse molde, né? Porque se esse molde já não está a funcionar, funcionou há 200 ou 300 ou 500 anos atrás, né? Se calhar já está na hora de fazer uma atualização. E essa atualização parte então da nossa programação mental, a forma como nós nos instruímos, como nós aprendemos e o mais importante é como nós depois aplicamos isso tudo na vida real. Porque podemos passar a vida toda a estudar e aprender e ser muito cultos e saber tudo e mais alguma coisa, mas eventualmente vamos ter que pôr isso tudo em prática
e é aí que realmente vai-se denotar essa diferença, né? Porque é realmente o manifestar os seus sonhos. Já não sei quem dizia, é bom de imaginar castelos e sonhar castelos nas nuvens, mas mais tarde ou mais cedo vamos ter que criar as suas fundações na terra. Né? E tem bom sentido, que a gente pode imaginar tudo e mais alguma coisa. Agora, mais tarde ou mais cedo, se a gente quer realmente, vamos ter que cimentar isso tudo, vamos ter que criar as fundações para concretizar então isso e fazê-lo uma realidade. Então, aquilo que os nossos ancestros, avós ou pais talvez não tenham conseguido, porque também tinham as suas dificuldades, tiveram que enfrentar, e tem todo o seu mérito e respeito por ter também, tinham uma visão mais limitada e uma consciência mais limitada. Em relação a certos aspectos, que talvez hoje em dia nós mais facilmente já conseguimos abordar, não só de forma lógica, mas também de forma intuitiva, porque vivemos isso na pele, né? Vivemos isso em nós desde crianças, e nem que seja simplesmente a observar por vezes o comportamento ou as situações da vida, tanto pronto, nem sempre conseguimos analisar a nós próprios, mas muitas vezes conseguimos analisar aos demais. Agora, ao analisar aos demais, também é preciso ver o reflexo de nós próprios neles. É aí que nós desenvolvemos a nossa empatia, a nossa compaixão, e conseguimos mais facilmente também aprender as lições, porque conseguimos ver as dificuldades que que outras pessoas também tiveram que passar. E não é simplesmente pensar que nós somos melhores porque fizemos isto e aquilo outro, mas ter também a compaixão e a empatia de poder ver que nem toda a gente é igual, cada um tem as suas batalhas e dificuldades por enfrentar, e pronto, e cabe-nos a nós também tentar ajudar, mas sobretudo ajudar-nos a nós próprios, não nos deixar levar por certos hábitos, né? Então, mas isto, como aquela história de então, mas sempre foi feito assim, sempre foi feito assim, e pode ser que funcione, mas mais tarde ou mais cedo vai se calhar deixar de funcionar e vai precisar de inovação, vai precisar de uma nova abordagem para poder lidar a novas soluções para velhos problemas, né, como se diz. E está muito aqui isto porque está aqui um bloqueio importante, porque isto aqui, Raido, quando está assim, é realmente uma crise. Inclusive pode-se, pronto, há quem interprete isto inclusive com uma morte, né? Porque é o fim do caminho. Pronto, estou-me a rir, mas esta runa, quando está invertida, Raido, é pesada. Pronto, é uma runa realmente de bloqueio, mas bloqueio a sério. É um bloqueio mesmo a sério. Então pode haver um bloqueio que, pronto, está dentro do âmbito talvez da família, pode ter sido uma morte também do passado, que influenciou muito a família toda, e isso dentro da psique, dentro da psicogenealogia que vem já do passado, as pessoas talvez não tenham a capacidade de lidar com esse tipo de situações. Acompanhei-me alguém muito querido da família e morreu, e toda a gente vive em luto, só que em vez de viver em luto e deixar ir, não, se for preciso passaram 10 anos e as pessoas ainda continuam em luto por causa disso. Pá, está bem que uma pessoa tem que prestar homenagem pelos falecidos e etc. Agora, também é preciso saber lidar com esses tipos de situações e entender esse tipo de situações. Uma pessoa primeiro vai fazer uma formação sobre o luto, ou terapia do luto, e ver como poder enfrentar esses tipos de situações, vai ver que vai ter, quanto mais depressa aceitar a situação, acaba por sofrer menos. Agora, o sofrimento é inevitável, é tudo uma questão de gestão interna, de como lidar com essas situações, e o luto em si tem cerca de 5 passos para que a gente passe assim ou assim. E quando a gente tem consciência então destes 5 passos, já conseguimos identificar em que etapa desse luto nós estamos e saber aceitar mais naturalmente as coisas como são, né? Em vez de ficar presos nas primeiras etapas, né? Na tristeza ou na raiva, ou nesse tipo de sensações mais do princípio. Pronto, este é um exemplo, né? Estou a dar o exemplo porque este Raido pessoalmente eu acho
preocupante, né? Acho preocupante, sobretudo aqui na carta no 6 de copas. Porque como tem a ver com algo do passado, e então pode ter sido uma experiência passada traumática, tal como digo, alguém talvez que tenha falecido, alguém muito querido na família, alguém muito importante, e tudo isso, talvez uma pessoa que era talvez a fundação da família, e ao morrer, pronto, fez com que todo o castelo se desmoronasse, né? Por exemplo, é um dos exemplos, né? Quer para ricos como para pobres. Isso aí não quer dizer nada. É que o problema, até mesmo para os ricos, houve o avô ou coisa assim que foi o que criou a empresa e garantiu abundância para toda a gente, mas assim que o avô morreu, se os filhos ou os netos não foram educados a como preservar e manter as coisas, acaba tudo por ir por água abaixo, né? É uma coisa que acaba por influenciar e repercutir-se a várias pessoas da família, e isso, pronto, é só um exemplo. Agora adaptem ao vosso caso seja realmente algo assim tão importante e profundo, ou talvez não, mas eu aqui estou a ver pelo menos esta mensagem vai direcionada a algo mais profundo, talvez está ligado ao passado e possivelmente à família, e isso é o como influencia a psique, a vossa psique atual e a psique de outros que fazem parte também da família, porque ainda continuam com os ecos e as repercussões de algo catastrófico ou traumático que possa ter acontecido. Pronto, talvez por inconsciência, por negligência, por casos, circunstâncias naturais até, né, pode ter sido, mas que acaba por ecoar e influenciar, né, no comportamento e na psique das pessoas. Seguimos então em frente, porque a dificuldade aqui na posição da dificuldade temos então o louco, e o louco não tem nada de louco, né? O louco é simplesmente aquele que decide recomeçar de novo. Aqui está. Então o louco é a primeira carta de tarot, do tarot dos arcanas maiores. Disse que havia 3 arcanas maiores. Esta então é a primeira arcana maior do tarot, é aquela que simboliza o início da jornada, aquela que simboliza o princípio da aventura, da história. Então lá está, talvez tenham estado presos a certas coisas do passado, que possam vir da família, e hoje em dia já têm uma nova consciência sobre isso, não têm todos os dados, nem toda a informação, claro, há muita coisa que ainda continua nas sombras ou oculta, mas sentem bastante recursos e abundância, talvez na vossa intuição, na vossa capacidade de poder lidar com esse tipo de situações e talvez em dar início a uma nova etapa. Mas dar início a essa nova etapa tem sido o desafio, tem sido uma dificuldade, porque talvez ainda continuam presos a bloqueios mentais. Aqui temos o gelo, temos Isa, então Isa igualmente também leva a bloqueio. Há aí um bloqueio profundo por resolver ainda, que vem talvez de origens familiares, psicogenealógicas, dos vossos pais, avós ou ancestros, mais atrás ainda. Mas há aí conselho-vos a fazerem talvez uma sessão de constelações familiares que possa talvez ajudar, isso para as pessoas que sentem que esta mensagem está mais, está-lhes a bater mais profundo, porque realmente aqui há algo associado talvez com a vossa família ou algo mais profundo que leva a um bloqueio muito importante para vocês e outros dentro da família. E apesar de talvez queiram dar um início a uma nova etapa da vossa vida, talvez continuem demasiado presos ainda a ideologias do passado, a bloqueios do passado, crenças limitativas também, porque isto aqui são aspectos mentais. Este Issa está associado com o gelo, tem a ver com aspectos mentais, que por vezes pode trazer uma certa clareza, né? A gente, ao pararmos, né? Aquela história do... Quando paramos, às vezes é quando as coisas começam às vezes a tornar-se mais claras, porque deixamos de levantar poeira, né? Ou então aquela história que o Alan Watts também dizia, que é a água turva, como é que a gente vê claro dentro da água turva, né? É deixá-la quieta. Em vez de tentar limpar a água turva, não, deixar estar, que os sedimentos vão até ao fundo e eventualmente a água já fica limpa, já se consegue ver
lá dentro. Agora é preciso parar, não é estar a agitar essa água. Enquanto que aqui, pronto, eu estou a dar essas analogias, mas aqui é Issa. E Issa é o gelo, e então esse gelo é realmente um bloqueio para o progresso, um bloqueio para dar início a uma nova etapa, porque há algo ainda por acabar. Na situação presente, pelo menos vocês estão aqui na etapa 18, né? Que é a Lua, etapa 18, isto aqui de 21, mas são 22 cartas contando com o 0. Então pronto, já estão a entrar talvez na última etapa, no último acto desta narrativa, desta história. É possível, né? Mas passa tudo por, em parte, ganhar consciência disso. Podem não ter acesso a toda a informação necessária, mas talvez já tenham informação suficiente e têm talvez a intuição que vos esteja a guiar dentro desta narrativa, porque parece que há algo, quer tenham consciência ou não, que afetou a vocês e a outros da família já de algo que aconteceu no passado, mas que foi algo muito intenso e talvez traumático. Por isso que, mesmo que não tenha sido diretamente com vocês, essa energia está dentro da rama familiar, está dentro da família e pronto, e é tão possível que estejam a sentir essa influência, mas se ganham consciência disso, mais facilmente vão poder ajudar a libertar e a quebrar certos padrões que têm estado a limitar, né? É assim que funciona um bocado com a psicogenealogia e com essa história das constelações familiares, porque quando a pessoa ganha consciência das amarras ou das correntes que já vêm talvez do passado, por mil e uma razões, né? Porque às vezes são as circunstâncias que acontecem, muitas vezes derivadas de inconsciência ou simplesmente porque são mecanismos de defesa que a pessoa desenvolveu, né? Natural, é tal coisa. Mas hoje em dia temos outra informação, outra forma de abordar as situações, e então as descendências têm uma nova visão sobre velhos problemas. E é aquela história que eu digo, novas soluções para velhos problemas. E acho que é um bocado o tema desta leitura toda. E é por isso que a vossa intuição tem estado a jogar um aspecto muito importante, talvez nisso, porque apesar de se calhar não ter sido com vocês ou ninguém vos falar das coisas, podem estar talvez a sentir algo mais profundo que já vem do passado. E se calhar até os vossos pais não sabem, não sei, ou quem seja, mas que sentem que talvez dentro da família haja uma situação qualquer que tenha acontecido que marcou durante gerações uma influência kármica prejudicial para o desenvolvimento, porque está a bloquear o progresso, está a bloquear o desenvolvimento e não está a deixar a vocês ou a outros recomeçarem. Estão a perceber? Pelo menos é o que está aqui a levar nesse sentido. Pode haver essa necessidade, essa vontade de querer renovar a sua vida, começar de novo, né? Mas existe um bloqueio, e este bloqueio, pronto, apesar de ser mental ou de crenças limitativas, pode já vir como um eco de uma situação do passado. Ok, com isto chegamos aqui à possível solução, ou conselho aqui final, temos o 9 de paus. E combina super bem com o Ofiuco, porque esta aqui muitas vezes é associada com Quiron. E Quiron é o é o asteroide regente de Ofiuco. Agora, para um bocadinho de mitologia, Quiron mitologicamente era um centauro imortal que foi envenenado, mas não podia morrer, e então passou toda a sua vida em sofrimento a curar aos demais, a ajudar ao Hércules e a ajudar a outros, para isso dentro das histórias mitológicas gregas, né? E até que finalmente foi sacrificou-se, se não me engano, por Prometeu. Que Prometeu também estava destinado a ficar preso, a comerem-lhe o fígado todos os dias, coitado, né? Pronto, isso dentro da mitologia, mas pronto. Quiron é, resumindo e concluindo, Quiron é o curandeiro ferido, e o 9 de paus simboliza geralmente, ou é a carta do curandeiro ferido. Então muitas vezes passamos, pronto,
é necessário parar para poder cuidar-se a si próprio e não estar constantemente a curar aos demais. Claro que é necessário também, faz parte do nosso processo de ajudarmos aos demais, mas o 9 de paus é uma etapa geralmente de não podemos baixar a guarda, temos que continuar a defender o reino, a nossa fortaleza, etc. Mas também temos de ter tempo para o autocuidado e poder então é tudo sobre o autocuidado, basicamente, é poder encontrar formas de curarem-vos a vocês. É por isso que é difícil, porque é aquela história do curandeiro ferido, não vale a pena. Quantas vezes vocês tentem curar-se, vão continuar sempre com feridas ou com cicatrizes e com infecções, por assim dizer, mas não é isso que não... Isso faz parte do processo e faz parte da aprendizagem, muitas vezes do Ofiuco, como estava a dizer ao princípio, em desenvolver a imunidade contra certas situações difíceis. E mesmo que não seja a imunidade, é talvez também a resiliência ou a capacidade de adaptar-se, mesmo tendo dificuldades. E como umas pessoas que têm se calhar uma doença crónica ou dores crónicas ou problemas pertinentes para toda a vida, né? Não há de ser nada fácil ter que lidar com isso no dia a dia. E pronto, e há pessoas que passam o tempo todo a tomar 20 comprimidos ou mais por dia, né, para poder acalmar essas coisas. Agora, por exemplo, uma pessoa, mesmo que não tenha cura, qualquer que seja o seu problema, né, pode desenvolver a sua capacidade de resiliência e a sua capacidade de adaptação de poder lidar com certas dores, ou com certos problemas, porque às vezes nem são dores físicas, às vezes é dores da alma, dores do coração, dores na mente, né, por causa de situações, né, que possam estar a afetar. E aqui a solução, ou pelo menos o conselho, é terem um bocadinho de autocuidado. Talvez não tenham a solução toda ou não consigam curar-se a si próprios, né? Mas o autocuidado em si já é meio caminho andado, porque vocês precisam de preservar um bocadinho a vossa capacidade de cuidar de vocês, porque tal como têm a intuição, essa mesma intuição às vezes pode estar obstruída, né? E só quando vocês estão melhores com vocês próprios, por assim dizer, que mais essa intuição pode revelar-se. Então têm que continuar a cultivar a vossa intuição e nem tudo vai ser lógico ou racional. Mas para poderem eventualmente dar início a uma nova etapa da vossa vida e libertar-se de certas correntes kármicas que possam existir das ramas familiares ou dentro das ramas familiares, vão precisar do autocuidado e de poder continuar a renovar, a limpar-vos, apesar de nem sempre terem as respostas ou a intuição no seu auge, né? Já aqui no tema geral da leitura é sacerdotisa, que é mesmo sigam com a vossa intuição, sigam literalmente, têm logo a seguir caranguejos aqui no seu carro a andar em frente, e então realmente sigam com a vossa intuição e tentem não racionalizar tudo, por assim dizer, mas é também, como é que é dizer, porque aqui novamente bloqueios, nesta leitura estão 3 bloqueios. Temos aqui Raida ao contrário, temos aqui Issa, que é o gelo, né, que é o bloqueio, e temos aqui Ewas, que é o cavalo ao contrário também. Então o cavalo não anda, o cavalo está estagnado, está parado. E pronto, está-me a parecer realmente que têm que seguir com a vossa intuição, há abundância dentro da vossa intuição. No entanto, há aqui certos aspectos que não estão a deixar progredir, não estão a deixar avançar. E acho que parte dessa situação é terem um certo autocuidado com vocês próprios e continuarem a limpar ou libertar de alguma situação que possa estar a prejudicar a vocês ou às vossas famílias. Isto aqui não me parece ser algo de agora. Não, porque lá está, isto aqui, como é a carta também da nostalgia,
está associado com as coisas do passado, está associado com as nossas memórias e situações do passado. E pronto, e são coisas que nem sempre, pronto, não são propriamente lógicas. Ao princípio da vida são muitas vezes sentidas, né? As coisas, só depois mais tarde é que as desenvolve mais a nossa capacidade cognitiva e de raciocínio e etc. Mas aí muitas vezes já estamos condicionados ou afetados pela família, mas também tem essa componente energética que anda dentro da família e que possa estar a afetar-vos. Então não tenho propriamente uma solução para vocês, porque isto aqui está um bocado vago, né? Eu acho que põe-vos um bocadinho numa posição de poder. Pessoalmente acho que é um bocado isso, porque aqui, se você, pronto, esta leitura é para o Fiuco, né? E sai aqui o vosso planeta regente, ou asteroide regente, que é Quiron. Logo aí estou a ver que a parte da solução é se calhar continuarem a trabalhar em vocês, nos vossos valores. Talvez aquilo que eu estava aqui a falar, né? Se há padrões dentro da família que são obsoletos ou que não funcionam, etc. Não quer dizer que vocês tenham que cortar, né, com as ramas familiares, pelo contrário, vocês vão transformar a vocês próprios para poderem libertar as amarras que têm estado a aprender ou a bloquear, porque está aqui um bloqueio, tal como tem logo do princípio 3 arcanas maiores, tem também 3 runas de bloqueio. Logo aí, pronto, eu acho que não é, pronto, estou-me a rir, pronto, mas não é, isso não, propriamente não é para rir, não é para rir, porque logo aqui, esta aqui estou a vê-la muito séria, esta aqui está bastante séria, enquanto que aqui estou a ver um bocadinho a vossa intuição limitada ou estagnada. Apesar daqui estar abundante, ou ter abundância de recursos, ou abundância talvez de capacidades, a leitura geral está talvez em um certo bloqueio da vossa intuição, mas esse bloqueio talvez seja derivado da mente, por causa das crenças limitativas que já vêm já da descendência, dentro da rama familiar. E é aí que talvez seja, em vez de querer ir em frente, é parar um bocadinho, deixar essa tal pronto, essa tal água a parar, né? Aproveitar que está tudo estagnado, então, para tentar ver com mais claridade. E dentro dessa claridade, então, ver o que é que tem por fazer, né? Nem tudo vai ser lógico, tem que seguir com a vossa intuição, mas tem que ter mais, ou pelo menos a primeira etapa, terem autocuidado, cuidarem de vocês, esperarem talvez para começar a ver melhor, porque isto aqui já é o fim de um ciclo, temos aqui um número 9, então já estamos, está para acabar se calhar alguma coisa, e esse algo talvez esteja para trazer certas revelações na vossa vida, que talvez tenham a ver com esta tal influência, porque aqui na verdade é para onde a energia está a ir. Esta é a carta do futuro, mas a carta do futuro é uma carta de passado. Então acho que vão estar a rever aspectos do passado, é tipo dar 2 passos para trás para poder apanhar balanço para a frente, né? Mas para isso é preciso então tirar a pedra do sapato, tentar limpar certas coisas, tentado aprender ou bloquear algo do passado. Pronto, aprender o presente com algo do passado, na verdade. Assim é que estou aqui um bocado a ver esta interpretação. E bem, acho que estamos a chegar aqui à conclusão. Cuidem de vocês, nem tudo, as coisas não vão estar a preto no branco, né? Não vão ser aparentes, mas se realmente querem este novo princípio, vão ter que libertar certas crenças limitativas ou bloqueios energéticos, mentais ou psicogenealógicos que possam estar a influenciar as vossas vidas atualmente. Há grande potencial de desenvolvimento e capacidade intuitiva, sim, mas por alguma razão tem estado estagnada ou tem estado limitada, talvez por causa dessa tal influência que já vem do passado e que não está a permitir uma certa inovação, porque incluso o louco também pode ser visto como o planeta Urano, em que então há se calhar a vontade de transformação, de inovação, de mudança, tal como estava a dizer aqui, né? Aquilo que não funciona, não vale a pena estarmos a insistir, temos que encontrar novas soluções para velhos problemas, e acho que é exatamente isso que está aqui a acontecer.
Vocês estão a ser chamados à atenção para encontrar novas soluções para velhos problemas e só assim poder libertar dessa tal influência, talvez kármica, a psicogenealógica dentro da família e poderem seguir em frente com o vosso propósito à medida que também estão a cuidar de vocês, pronto, e a curar-vos também internamente, porque talvez tenham ainda feridas por curar e essas feridas talvez nem não as consigam ver porque elas estão debaixo de camadas e camadas de pele e de cicatrizes ou de pensos que fomos pondo ao longo da vida para poder compensar, que tal como os nossos antepassados também fizeram, que é os tais mecanismos de defesa, né? A pessoa tem uma ferida, então só para não ver a ferida põe-lhe um penso em cima, mas esse penso não está a ser trocado, não estão a curar, não estão a fazer nada, então simplesmente está a tapar a ferida. E muitas vezes é o que acontece nas pessoas, em que pensam que está tudo bem, mas afinal estão cheias de cortes e de feridas, já às vezes infectadas e etc. E é aí que é preciso parar e tratar-se, cuidar-se, para então poder seguir em frente e ir para a batalha. Para seguir com a sua vida, né? E pronto, com isto acho que chegamos então à conclusão. Espero que tenham gostado desta leitura, foi um bocado intensa. Agora pronto, adaptem às vossas vidas, vejam até que ponto esta mensagem possa vos servir nas vossas vidas. É mais como um conselho mais para o autocuidado e para tentar inovar ou encontrar certas soluções nas vossas vidas, não para safarem a vocês próprios, mas no sentido de libertar alguma influência kármica que possa estar dentro do âmbito da família ou de algo ligado com o vosso passado. E pronto, agora então vamos entrar em 2026, vai ser um ano vai ser um ano de novos princípios, claro, mas antes de chegarmos aí ainda temos que fechar ainda talvez certos ciclos, certas situações, para então permitir entrar no próximo ciclo já com uma energia mais renovada e com novas ideias e inovadoras para poder seguir em frente. Com isto vos deixo tudo o melhor, tenham um ótimo dia, um ótimo mês e boas entradas para 2026. Até breve.